Pra quem ficou tentando tirar o sarro do PlayStation sobre possivelmente não ter tido jogos, né? Para esse ano de 2024, se deu muito mal depois do evento de hoje. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback. Acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem. E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links da descrição. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo pro canal e bora pra correria porque esse vídeo tem muito detalhe pra ser falado e eu não vou ter muito tempo pra editar. Então hoje vai ser um formato um pouquinho mais cru, sinto muito, mas não vamos deixar de falar as verdades aqui. Vamos lá então, né? Eu já vou começar dizendo algumas verdades sobre esse evento. Primeiro de tudo, ele soube fazer o que o da Microsoft não conseguiu fazer. Eu nunca disse que o evento do Xbox Developer Direct era ruim, né? Tanto é que eu dei uma nota 7 pro evento que a Microsoft apresentou aí semana retrasada. E esse State of Play aqui, a diferença, o porquê eu achei melhor, eu vou falar pra vocês, mas resumidamente eu dei uma nota 8. Na minha concepção, ficou um 8, 8,5, né, pra esse evento, então ele ficou ligeiramente melhor que o do Xbox, e a razão disso é porque a Sony apresentou os títulos que ela já havia falado antes, certo? Apresentou coisa nova, mas ela soube trabalhar corretamente com a expectativa, não houve uma frustração de expectativa como houve no evento do Xbox, onde a gente também já sabia o que ia ser apresentado, mas na hora de mostrar os jogos, parece que sempre tinha alguma surpresa desagradável. Por exemplo, o caso do Avowed, né? Mostraram mais gameplay e tudo mais, porém o jogo tá com downgrade. Comparado com o trailer de 2020, parece até que é um jogo na fase alpha. Aí depois você ia pro Hellblade 2, novamente, um jogo muito bonito, mas não tem gameplay nenhuma, né? Basicamente só mostra personagens sempre andando, com as costas viradas pra câmera, indo pra algum lugar, ou tendo ali algum piripaque do Chaves. E aí a gente vai pro último, que foi Indiana Jones, né? Todo mundo esperando um Uncharted da Microsoft, quando vai ver é um jogo de aventura em primeira pessoa, tá ligado? Parece uma versão baixa renda de um Uncharted. Então assim, caras, foram verdadeiros frustradores de expectativas pra muita gente. Agora, no evento da Sony, eu achei que ela conseguiu fazer o contrário. Jogos que talvez a gente não tivesse dando tanto assim, né, aquele crédito e tal, ela soube trabalhar e trazer o interesse do público. Um exemplo, né, o Rise of the Ronin e o Stellar Blade. Rise of the Ronin é uma versão de Ghost of Tsushima um pouco mais baixa renda, né? Ele é um jogo um pouco mais enxutado mesmo. Aparentemente o estúdio que desenvolve ele ainda não é um estúdio tão desenvolvido, né, cheio de recursos como os estúdios da Sony são. Porém, ele é um jogo que é publicado pela Sony, né? E ele tem uma temática um pouco parecida e ele despertou o interesse de muita gente pela qualidade do que foi apresentado, não necessariamente por questões gráficas, que realmente não é lá o primor gráfico aqui da nossa atual geração. Mas aí teve o Stellar Blade, e o Stellar Blade eu acho que foi a grande estrela desses dois novos títulos originais aí que estão saindo para o PlayStation, publicados pela Sony. E no caso do Stellar Blade, meus amigos, eu acho que ele acabou chamando mais atenção porque é um jogo mais caprichado, é um jogo que tem um gráfico bem melhor, é um jogo que tem um estilo que faz tempo que a gente não vê por aí, né, que é o Hack and Slash, e esse é um estilo que poucas empresas, né, sabem aproveitar de uma forma divertida e pareceu ser divertido. Então isso foi legal. A Sony conseguiu criar uma hype para esses títulos e junto com isso ela trouxe outras, né, parcerias, como o caso do Final Fantasy Rebirth e também o Silent Hill, que é um título que eu particularmente não gosto, não jogo, mas reconheço que tem o seu peso. E, inclusive não é só um, mas dois títulos, sendo que um deles já ficou disponível pra galera ainda ontem, 31 de janeiro, logo depois do final do evento e gratuitamente. Aliás, eu vi muita gente do Xbox querendo tirar sarro, né? Ah, olha lá, agora jogo first person, né? Primeira pessoa é bom, porque por causa da crítica, né? Que a gente fez ali em relação ao Indiana Jones. E parece que vocês não têm muita noção do ridículo, né? Você tá querendo colocar a mesma situação de um jogo que é o Indiana Jones, um jogo de aventura, onde você tem que explorar todo o cenário, olhar pro cenário, né? Pra você não só contemplar o cenário, mas, cara, é o Harrison Ford que tá interpretando ali o personagem, é o próprio Harrison Ford. E você vai passar o jogo inteiro sem poder olhar pro cara, tá ligado? Eu não sei cutscene. Então, assim, vamos ter noção do ridículo na hora de fazer uma argumentação, pelo amor, né? Sejam um pouquinho mais fortes aí na zoeira, porque isso é fraquinho demais. E outra, jogo de suspense, terror em primeira pessoa, super combina. Ou você, por acaso, não viu o que aconteceu com os residentes da Capcom nos últimos anos. Só que o que muitos não prestaram atenção é que essa primeira pessoa era apenas nesse jogo mais curto aí que foi disponibilizado para a galera depois do evento, certo? O Silent 2 mesmo, que o remake, não é primeira pessoa. Então saiba olhar as coisas antes de falar besteira. E aí a gente conclui, então, essa primeira
primeira parte, né, comparativa entre os dois eventos, com os seguintes pontos, meus amigos. Primeiro de tudo, vocês ficaram tentando usar o PlayStation porque supostamente não tava tendo o jogo esse ano, não é verdade? E se a gente fizer uma conta de que de cabeça, só de cabeça, a Sony, através de parceria ou publicação dela mesma dos jogos, já está trazendo mais jogos para o PlayStation do que o Xbox anunciou para esse ano inteiro. Aliás, logo no começo do ano já foram pelo menos 4 jogos disponibilizados. O Silent, que saiu logo depois do evento gratuitamente. Tem o Final Fantasy Rebirth, que vai sair agora no dia 29 desse mês de fevereiro. Já em março vem outro jogo, que é o Rise of the Ronin. E em abril já tem o Stellar Blade. Quantos jogos vocês vão ter de lançamento pro Xbox até lá, hein? Ah, mas Lorde, esses jogos, tem jogo aí que não é da Sony, isso aí é parceria, você não pode contabilizar. Bom, se não pode contabilizar, vocês também não podem contabilizar muita coisa, mas vocês contabilizam, né? Um exemplo é o Stalker 2, não é publicado pela Microsoft, não é feito pela Microsoft, nem nada disso, é um exclusivo temporário. Mas mesmo assim, vocês ficam fazendo lista com o negócio, vocês ficam exaltando o jogo como se fosse exclusivo da Microsoft. Então qual o problema do cara do PlayStation exaltar um Final Fantasy Rebirth, por exemplo? Eu particularmente não sou fã de Final Fantasy, mas tá aí na lista. Se eu quiser jogar, eu vou ter, você vai ter. E não vamos nos esquecer do Helldivers 2 também, né? Que é um título aí, um jogo mais de serviço da Sony, multiplayer, que vai ser lançado aí também. Então se a gente somar tudo aí, já deu pelo menos 5 jogos. Ah, e mais uma coisa, sobre os jogos que são publicados pela Sony, como por exemplo Rise of the Ronin e o Stellar Blade, eu não me lembro agora se eles são IPs proprietárias da Sony, mas eles são sim publicados pela Sony. E você que é da Xbox não pode falar nada, sabe por quê? Porque de acordo com Aaron Greenberg, os jogos que a Microsoft publica, independente dela os ter criado ou não, a Microsoft os considera first party. Portanto, se a Microsoft considera, então você não vai poder falar nada dos jogos que estão aqui não, meu amiguinho. Mas beleza, seguindo aqui o raciocínio do vídeo, aí a gente entra em um outro tópico que eu acho muito interessante de se mencionar também, que é sobre o PlayStation VR 2. Caras, é impressionante ver como que a Sony dá suporte para o PlayStation VR 2, como que ela tem esse carinho, né, com o dispositivo dela. E aqui eu deixo um breve comentário. Vocês não ficaram aí exaltando Stalker 2? Pois é, a Sony trouxe o concorrente da série do Stalker, que é a série Metro, né? O último que saiu foi o Metro Exodus, lá para PlayStation 4, né, e Xbox e tudo mais. E agora vai sair um Metro exclusivo para PlayStation VR 2. Pois é, né? Não tem realidade virtual no Xbox, né? Então não tem como ter o mesmo joguinho aí, aparentemente. Mas o ponto não é esse. O ponto é que a Sony dá mais suporte pro PlayStation VR 2 do que a Microsoft dá pro Full RDNA 2 do Xbox. Eu só queria fazer esse comentário, galera, porque ficou faltando eu falar isso essa semana, né? Mas vocês sabiam que os jogos da Sony usam tecnologias, né, da Velocity Architecture que a Microsoft não usa nos jogos dela pro PC, por exemplo? Pois é, né? A Sony usa o Direct Storage e a Microsoft não usa. Qual jogo dela pra PC tem essa tecnologia, por exemplo? Mas não é só sobre o PC não, porque até agora cadê o Full RDNA 2 do Xbox que a gente não vê um jogo da Microsoft usando todas essas features aí, enquanto que a Sony tá aí dando suporte para um dispositivo limitado de nicho, que é o VR 2, e a Microsoft com o console principal não tem metade do trabalho que a Sony se dá com as suas propriedades. Só um comentário assim por cima, tá? Antes da gente encerrar o vídeo, que agora nós vamos aqui com a chave de ouro, que meus amigos, o que foi aquela apresentação do Death Stranding 2, hein? Eu acho que a Sony finalmente soube trabalhar muito melhor no seu hype, e isso acabou gerando polêmica. Primeiro, por causa do jogo, né? Cara, tá lindo demais. Obviamente é uma obra-prima, né? Mais uma de Hideo Kojima. E pra fechar o caixão, a Digital Foundry, ou melhor, John Lineman, da Digital Foundry, postou nas suas redes sociais uma coisa que deu um choro. Mas pensa num chorinho, ó, delicioso, que totoso. Que é o seguinte, ele falou que Death Stranding 2 é o jogo com os melhores gráficos da geração até agora, e que ele traz o melhor vislumbre até o momento do que essa nova geração é capaz. E aí, adivinha só, né? Já chegou o cachista lá no post dele falando, mas pô, eu acho ainda o Hellblade 2 melhor e blá blá blá. Achando que o cara talvez fosse até concordar, mas não. O cara simplesmente obliterou completamente, dizendo que o Death Stranding 2 é consideravelmente superior ao Hellblade 2. O que não é nada mais natural, né? A gente tá falando de um estúdio, pô, da Kojima Productions, né? Versus o estúdio da Ninja Theory, que, né, a gente sabe que deu uma aumentada, melhorou e tudo mais, mas ainda é um estúdio pequeno, se comparado a esses aí, de maior porte que a gente vê no mercado. Então, né, eu acho que é até meio injusto, né, fazer esse tipo de comparação. Não que o Hellblade 2 seja feito, tá? Vamos deixar isso aí muito claro, é muito bonito. Mas, cara, não tem como. Death Stranding 2 é Death Stranding 2, não tem comparação. E o resumo foi esse, meus amigos. Um evento recheado de jogos, quer fossem first party ou de parceria com a Sony,
E pra finalizar, mais um jogo anunciado pela Kojima Productions, exclusivo para o PlayStation. Provavelmente uma IP da Sony, né, produzida com a Kojima Productions, assim como é o caso do Death Stranding, que é um jogo à la Metal Gear. Exatamente, o Hideo Kojima falou que vai desenvolver um jogo de espionagem tática para o PlayStation, exclusivo, né, para o PlayStation, e que nós vamos ver o início dessa produção logo após o lançamento de Death Stranding 2. Então, meus amigos, se vocês estavam esperando, estavam com saudades de um Metal Gear, não vamos ver um Metal Gear em si, mas vamos ver um jogo nesses moldes, provavelmente já no próximo ano, trazendo algumas novidades de desenvolvimento, conceito e coisas a mais. E é isso, galera. Em termos de evento, sem dúvida alguma, o do PlayStation soube trabalhar melhor com a hype do que o do Xbox. E olha que o Xbox tinha a possibilidade de trazer uma hype até maior, hein? Se eles tivessem apresentado ou correspondido melhor às expectativas da galera. Principalmente no caso do Indiana Jones, cara. Eu achei que ali eles perderam a oportunidade de fazer isso, velhos. Um jogo a la Uncharted, que já faz tempo que não tem do lado do PlayStation, chegando no Xbox. Pô, ia causar aquela invejinha, não vou mentir, né? Pô, Sony, pô, volta a fazer Uncharted aí, você vai deixar, Sony? Mas não foi o que os caras fizeram, né? Enfim. Então é isso, eu vou ficando por aqui, mas antes eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários. E é óbvio, né? Não preciso nem falar o like, que tanto ajuda aqui o canal. Por favor, não se esqueça de deixar o seu. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.